Boa noite, pessoal. Eu sou Hildely, como a Michelle tinha falado, tá, inicialmente. E aí o curso de estrutura vai ser comigo, que já tem data marcada, né, para o dia 13 e 14 de julho. E aí a gente vai se encontrar lá. Hoje é só uma conversinha básica para vocês ficarem com vontade de fazer o curso, né? Que afinal de contas, vocês não têm certificado do curso nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje era o certificado de participação na semana de enfermagem, na palestra, e não no curso. E aí também, durante hoje, essa conversa da gente, vocês vão entender o porquê é necessário, né, vocês fazerem o curso, para que vocês tenham aí, enfim, o certificado para conseguir estar depois, né, realizando as estruturas de forma segura e tranquila. Então, o tema que a gente vai conversar hoje, né, estrutura para enfermeiros, uma fundamentação legal e prática. E aí a gente precisa falar muito desse tema de forma legal, né? Essa fundamentação prática é uma fundamentação justamente rápida, porque a gente não consegue abordar a prática dessa fundamentação num vídeo online, numa aula online, né? Mas vocês vão conseguir pelo menos ter a noção de como vocês devem aí futuramente preparar uma pele, né? Preparar uma lesão, para então, consequentemente, começar a fazer o bloqueio anestésico e aí a sutura, tá? Eu sou enfermeiro obstetra, sou enfermeiro de formação, me formei lá em 2017 na Unifavip, em Caruaru. Terminei a minha faculdade, 2017.1, aquela faculdade que a gente termina ali aquele semestre no meio do ano, né? E aí a formatura foi em agosto. Logo depois, em setembro, eu já iniciei uma pós, né, de enfermagem obstétrica e fiquei ali, então, estudando para fazer residência. Iniciei a residência, né? Porque a prova é no final de ano, minha prova foi em dezembro, então em março eu assumi a residência, e aí fiz os dois, tanto a pós como a residência concomitante ao mesmo tempo, né? Sempre digo nas minhas aulas, sempre digo nas minhas palestras, digo em todo canto que eu vou, que aluno de pós-graduação não deve se menosprezar em relação a um aluno de residência, principalmente quando está frente a uma seleção, tá? Os pesos, geralmente, do diploma da residência para o diploma da pós é o mesmo, a gente não tem grandes diferenças de peso em pontuação, e aí a gente tem um grande diferencial, né, é que o aluno que é residente, ele vai sair com expertise prática muito grande, né, isso é um fato, porque o aluno residente, ele vai estar ali todos os dias fazendo, né, aquela atividade que é corriqueira da sua formação. Então, o enfermeiro que é enfermeiro obstetra e que pretende fazer residência em obstetrícia, ele vai sair, claro, fazendo parto com muito mais expertise do que o enfermeiro que ele é de pós-graduação. Porém, o aluno de pós-graduação ele tem muito mais conhecimento teórico, né? Todos os meses a gente tem ali um professor, né, trazendo para a gente o que tem de melhor, de evidência científica mais atual, para a gente aprender. E, consequentemente, se a gente sabe a teoria, a gente sabe a prática. E aí, qual é a diferença disso, Hilde? Eu ter um professor todo dia falando comigo ali, me trazendo as informações e ter um, um aluno que está na prática aprendendo no dia a dia. Geralmente, quem está na prática corre um risco muito grande na residência de aprender errado, tá? Porque os profissionais, eles estão na prática fazendo errado. Inclusive, eu trago isso aqui para a gente falar sobre a prática de sutura. Né? Eu acho que essa introdução eu faço, inclusive nesse curso de sutura e nessa aula de sutura, para a gente entender que muitas vezes os profissionais que estão realizando sutura, né, na prática, eles estão fazendo com técnicas e de formas erradas. Então, assim, é importante a gente vir ter uma aula para a gente entender como é o correto para se fazer. E para que a gente não saia reproduzindo errado. E é essa a diferença aí do aluno residente. Se ele não for inteligente, esperto o suficiente, ele vai acabar aprendendo errado na prática, tá? E ele vai reproduzir de forma errada. Então, assim, é importante a gente ter essa dissociação e quem não conseguir entrar na residência ou não passar, não achar, né, que deve aí se desmerecer em virtude de um profissional que estava na prática. Caso vocês queiram fazer perguntas, tá? Vocês podem interromper ao longo aqui da conversa da gente. Pode me perguntar, pode falar, que a gente vai desenvolvendo a pergunta, tá? Então, de forma bem breve e histórica, só para a gente entender como funciona a questão de sutura, quando começou, como foi que iniciou, o que foi que aconteceu para ter a sutura, né? A gente vê que lá em 1100 a.C., lá na época das múmias, né? Justamente com as múmias, eram usados os fios de couro, na verdade, para mumificar essas múmias, né?
para enrolar essas múmias e aí fechar alguns ferimentos que elas poderiam vir a ter, tá? Então, lá quando foi pelo século XVI, foi que um cirurgião da época, a gente pode dizer assim que nem cirurgião bem ele era, mas era meio que um cirurgião dentista, ele começou a observar que ferimentos, se ele juntasse as bordas com algum fio, com alguma fita, né, melhoraria, ou amarrasse com tecido de pano, juntando as bordas dessa ferida, dessa laceração, desse corte, melhoraria aí então o processo de cicatrização. E aí depois, só que aí não tinha muito sucesso, porque nessa época, lá no final do século XVI, ainda não se falava muito em esterilização, não se tinha esse cuidado. Então esse cirurgião, ele pegava o que ele encontrava no chão, de fio, de fita, colocava lá nesse ferimento para tentar fazer com que essa ferida fosse fechada e fosse aí sarada. Lá no século, né, 19, lá no final do século XIX, na metade para o final, foi que a gente teve aí a observação, de fato, de um profissional médico, né, que olhou e disse assim, não, eu posso usar essa técnica, mas eu preciso que seja uma técnica estéril, que eu tenha um certo cuidado, que eu tenha um material limpo, né, e estéril para conseguir fazer esse procedimento. E aí começou-se a esterilizar esses fios, nessas fitas que seriam usadas para juntar essas bordas, aproximar essas bordas dessas lacerações, dessas lesões, para que melhorasse esse processo de cicatrização e a gente teve um resultado positivo. Mas só agora, né, eu vou dizer agora, porque a gente já entra aí nos anos 1900, né, então em 1900 foi que de fato a gente veio ver que a sutura ela precisaria ser uma técnica estéril, que todas as convenções cirúrgicas começaram a abordar a sutura, né, de forma estéril, até para o fechamento das cirurgias, né, dessas peles e desses tecidos que eram abertos ali. Então, se a gente começar a ver a história, né, da sutura, a gente vê que é o que começou lá antes de Cristo, né, perpassou todo esse tempo, e aí agora, né, na nossa década, não na nossa década, né, porque a gente está falando, mas nosso aí, no milênio passado, né, lá em 1900, foi que a gente veio ver que ela, de fato, veio ser aprimorada, aperfeiçoada, né, e tratada, de fato, como uma forma ou uma técnica estéril para que a gente livrasse aí o paciente de infecções. Dúvidas até então? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, tem dúvida não, querido. É bem, é bem. Alguém falou, porque eu fiquei com medo. Tá Como eu abri a tranquilo, câmera do viu? celular para vocês me verem, e aí eu fiquei achando que não estava conseguindo acompanhar. Mas ainda bem que eu consegui. Tá tranquilo. Obrigado, Aline. De E nada. aí, só seguindo, né, para a gente entender de forma legal agora, o que é o proposto nessa nossa fundamentação, né, como é que surge a legalidade da sutura para o enfermeiro, né? Então, a gente sabe aí que o nosso Conselho Federal, ele tem várias lutas, né, frente ao Ministério Público, né, para que a gente tenha a legalização de alguns procedimentos, né, e inclusive um deles estava aí em pauta a sutura, né? Então o COFEN aí, né, publica a resolução que regulamenta a realização de sutura simples pelo enfermeiro, que é a resolução 731, né, de 2023. Então a resolução que saiu ano passado, uma resolução ainda considerada nova, tá? Que traz essa regulamentação. Mas é importante a gente lembrar e perceber que a gente já tinha, né, a legalização sobre estrutura para o enfermeiro obstetra na Lei 7.498 de 86, que é a nossa lei do exercício profissional. Então, no nosso exercício profissional, o enfermeiro obstetra, ele já está legalizado a prática de sutura, tá? Por isso que estou aqui com vocês, enquanto enfermeira obstetra, tratando esse assunto, porque nós, enfermeiros obstetras, né, somos aí os enfermeiros que legalmente poderíamos fazer essa sutura e, consequentemente, aprendemos em nossa formação as técnicas de sutura. E aí, hoje, que bom que vamos compartilhar com todo o corpo da enfermagem para que a gente consiga aí aperfeiçoar essa técnica. Depois da nossa lei do exercício profissional, que já nos abordava essa temática de que, pelo menos, o enfermeiro obstetra ele poderia fazer aí a epigeografia de início, que seria essa correção dessa laceração, pois ele também seria aí habilitado e legalmente, né, poderia fazer a episiotomia,
ele então faria a síntese, o fechamento, né, ou a sutura desse corte, dessa abertura que seria feita aí na vagina dessa paciente, para, né, o nascimento do bebê. Ou, por consequente ao nascimento, as lacerações que aconteceriam ali de forma espontânea com a passagem do bebê pelo canal vaginal, esse enfermeiro, ele viria aí a fazer essa sutura, tá? E aí a gente chega na resolução 731 de 2023, que a gente vai detalhar ela bem direitinho. Mas aqui, né, eu trago só a lei do exercício profissional na linha que fala sobre a realização, né, da episiotomia e da episiografia e a aplicação de anestesia local, né, pelo enfermeiro obstetra, quando ele estivesse aí nessa assistência de parto para fazer. Mas, o que é que importa para a gente? A resolução 731 de 2023, aí do COFEN. E aí eu coloquei aqui um print, né, simplesmente puro dessa resolução. Porque resolução a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar ela artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Então, é uma resolução pequena, que só tem 2 artigos e 4 parágrafos. Simples e básica da gente entender, e a gente precisa entender essa resolução do início ao final, tá? No primeiro parágrafo, ela vem trazendo, né, que é autorizado ao enfermeiro a realização de suturas simples em pequenas lesões e ferimentos superficiais de pele, anexos e mucosas e a aplicação de anestésico local injetável, recomendando que seja estabelecida a rotina ou protocolo aprovado na instituição de saúde. Então, o que é que a gente entende nesse primeiro momento dessa resolução? Para a gente estar legalizado, né, nós já temos aí a aprovação do nosso conselho, que já foi aprovado, e aí, para que a gente permaneça legalizado, de fato, fazendo a sutura de forma correta, sem impedimento nenhum, né, é recomendado que o estabelecimento onde a gente realize essa sutura, ele tenha protocolo aprovado, né, pautado lá para que a gente possa fazer. Então, primeira coisa, os hospitais em que a gente atuar, se a gente atua em hospital, o serviço onde a gente atuar, se a gente vai atuar de forma autônoma, que a gente também vai poder atuar de forma autônoma, tá? Se a gente vai uma clínica de enfermagem, ou ofertar serviços aí de forma autônoma, eu preciso ter um protocolo que me respalde nessa minha técnica de sutura simples. E aí, não é difícil construir protocolo, a gente tem vários modelos de protocolo na internet que a gente pode pegar para tomar como base, né? A gente, inclusive, paga a cadeira de gerenciamento de enfermagem e a gente aprende a fazer POPs e protocolos na faculdade. Então, é só a gente criar, de fato, esse nosso protocolo para a gente estar aí dentro da legalidade. Então, isso já é posto no primeiro artigo para a gente, tá? No primeiro parágrafo, vem aí ele trazendo o que é uma sutura simples. Então, ó, entende-se por sutura simples aquelas que são realizadas para a união de pele em feridas cortocontusas, acidentes e superficiais de pele e ou esterilização, né? Estabilização, na verdade, externa de dispositivos sobre a pele na utilização de fio e agulha. Então, a gente já observa feridas cortocontusas, cortes, acidentes, pacientes que chegarem com abrasões na pele, né? Que abrasões que deem, obviamente, para a gente fazer a sutura, e a gente vai avaliar essa lesão para saber se vai poder fazer a sutura ou não. A gente vai poder realizar essa sutura, bem como a fixação de dispositivos externos na pele, como, por exemplo, o catéter central, né? Vai ter um catéter central no paciente, então antes o médico pegava o catéter central, né? Fazia os 2 pontos ali para segurar esse dispositivo, e hoje a gente sabe que a gente vai poder fazer também esse tipo de procedimento, né? Anexar aí esse dispositivo, fazendo essa sutura para que ele fique fixa a pele, né? Esse e outros dispositivos, tá? No seu segundo parágrafo, essa nossa resolução traz que os ferimentos superficiais são considerados aquelas feridas cortocontusas abertas e limpas que atingem camada de pele até a hipoderme, né? Por isso que lá na frente a gente vai dar só uma revisada na pele para a gente entender onde a gente vai suturar, o que a gente vai suturar, qual a atenção que eu tenho que ter para cada uma dessas camadas de pele. E aí ele diz que é vedado ao enfermeiro, né, a sutura de feridas profundas, tá? Que tem aí a exposição de anexos, de tendões, né, de órgãos. Então, feridas profundas que passam a pele e que pegam o músculo, por exemplo, a gente já não poderia realizar, tá? Então, além dele dizer qual é a sutura que a gente poderia realizar, ele traz também dizendo quais as suturas que a gente não pode realizar. E aí, por isso, a gente vai precisar entender a classificação da lesão
né, para a gente entender a sutura que eu posso fazer e a sutura que eu não posso fazer, né? Bem como ele também vem dizendo que a prescrição de analgésico local, né, deve ser realizada pelo enfermeiro, levando em consideração aí a, o decreto que a gente já tem autorizando essa analgesia local. E para finalizar, no segundo artigo, ele diz, né, que a resolução vai entrar em vigor a partir do momento que ela for aí liberada e que já foi liberada, então já estamos aí podendo realizar essa sutura. Então, a lei ela é muito clara, né? A lei não, na verdade, a nossa resolução ela é muito clara e diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, como a gente pode fazer essa sutura, essa correção de laceração. Então, a gente chega nos conflitos e nas realidades, né? E é importante a gente falar sobre isso. Eu estou vendo que a gente tem 39 pessoas na sala, se eu tirar duas telas minhas e vou tirar da Prodev, a gente tira três, fica 36 pessoas, né? E aí eu queria que me respondessem rapidinho quem está aqui, se alguém já atua na área, né? E se essa pessoa se já atua na área, se já realizou sutura antes dessa resolução. Se existe alguém que já realizou sutura antes da resolução. Antes não. Mas assim que saiu, que eu Já tive começou, né? oportunidade, eu disse, opa. Mas não me aventurei muito, não, porque a gente teve, no hospital que eu trabalhava, a gente só teve um treinamentozinho, e aí Uhum. chegou na emergência um corte pequeno, né? E aí eu fui lá, meti a cara e fiz. Mas eu Muito não. bem. Mas é assim que a gente aprende, Marina. Mariana, né? É, Mas é assim que a gente aprende, Mariana. Tem que ser assim mesmo, metendo na cara. E no começo você vai ver que mesmo depois da aula, espero que você faça o curso com a gente, tá? E que mesmo depois do curso a gente vai se aventurar, porque a prática, né, o aperfeiçoamento da técnica, ele vai vir com o tempo com que você for fazendo. Isso é natural, como todos os procedimentos, inclusive de enfermagem que a gente faz, tá? Mas por que eu fiz essa pergunta? E aí enfatizei se essa realização, ela de fato tinha sido feita antes dessa resolução, porque a gente sabe, né, que nos interiores, nas unidades mistas, nos hospitais de pequeno porte do interior, a gente já tinha enfermeiro realizando sutura, né? Não só enfermeiro, como técnico de enfermagem, fazendo sutura em pequenas lesões de pacientes, ou ainda dentro de centro cirúrgico, né? Ao finalizar a cirurgia, no momento da síntese, o cirurgião sai e deixa lá o enfermeiro para fechar o paciente, para fazer essa sutura de fechamento e finalização da pele. Então, assim, já existia, né? É uma realidade, né? Que os enfermeiros eles já realizavam as suturas nas unidades, aí dentro de centros cirúrgicos, tá? Porém, de fato, de forma ilegal, porque a gente não tinha legalidade, não era respaldado legalmente para que essa atividade fosse nossa, fosse uma competência nossa, tá? E aí a gente entra nos conflitos éticos, inclusive, e nos conflitos morais, né? Quando o COFEN ele iniciou a pautar a sutura para enfermeiros, o CRM, Conselho de Medicina, né, foi o conselho que foi em cima para proibir, né, ou para derrubar a legalização do enfermeiro para fazer a sutura. E aí eu às vezes penso, né, na nossa prática, na nossa vivência, na vida real, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele já realizava esse procedimento. Então, o pessoal lá do CRM que tentou derrubar essa lei, eu acredito que não participa aí da realidade, né, da saúde pública do país, porque eu não acredito que os médicos das unidades mistas, das unidades dos interiores, iriam achar ruim o enfermeiro ou técnico de enfermagem realizar a sutura, visto que eles já realizavam, né, e já faziam. Mas, né, o Conselho Federal aí de Medicina entrou para tentar derrubar a nossa resolução, não conseguiu, não teve parecer favorável, justamente por conta da nossa realidade e da história que a gente já vinha aí construindo sobre a sutura, né? Quando a gente também vai para a obstetrícia, a gente já tem artigos científicos de melhores cicatrizações, menos infecções nas suturas que são realizadas pelos enfermeiros, tá? Então, a gente tinha provas científicas, né, para provar que nós sim tínhamos habilidade e competência para realizar esse procedimento. E aí, apesar né, desses conflitos e dessa realidade, né, a gente conseguiu aí derrubar essa resolução que o COFEN, né, tentou entrar aí para que fosse derrubada, e a gente conseguiu
né, manter aí a nossa resolução de pé, e aí podemos agora atuar de forma legal, sem nos preocuparmos com o impedimento, né, de nenhum outro conselho, para que a gente realize aí a prática de sutura, tá? E aí, só para a gente entender alguns conceitos que são trazidos nas literaturas, a gente tem o conceito de sutura e o conceito de sutura simples. Por quê? A nossa, né, a nossa resolução, a 731, ela traz justamente o conceito de que nós podemos fazer sutura simples. Ela deixa muito claro, né, no seu primeiro, no primeiro parágrafo lá, depois do primeiro artigo, no primeiro parágrafo, que a gente vai fazer aí a sutura simples. E aí, eu preciso entender o que é uma sutura e o que é uma sutura simples. E o conceito de sutura, ele traz um conceito muito geral, muito generalizado, né? Muito superficial, eu até diria, sobre o que é uma sutura. Então, a sutura é o ato ou o procedimento, né, realizado com o objetivo de fechar uma incisão na pele, em uma mucosa, em um músculo, vasos sanguíneos ou até um órgão. E aí nós sabemos que a nossa sutura por si só, ela vai ser aquele ato de fechar a pele, a sutura simples. Mas eu também preciso entender que eu vou poder fechar vasos sanguíneos, porque eu preciso compreender a estrutura da pele. Por isso que eu disse a vocês, a gente hoje vai dar uma rápida revisada também na estrutura da pele para a gente entender até onde a gente pode ir. E aí, como consequente, a gente tem a definição de sutura simples, né? Que é o tipo de sutura mais rápido, que é de fácil execução e pode ser aplicada em qualquer tecido com bordas não muito espessas. Porque a pele a gente sabe que não vai ser uma pele muito espessa, né? Então a sutura simples é aquela sutura de fato que tende a ser mais fácil, né? Mais rápida, até porque a gente muitas vezes vai realizar em situações de emergência e que a gente vai ali utilizar para fechar o paciente, para estancar algum sangramento. Então por isso que eu preciso entender também essa estrutura e até onde essa minha lesão vai e a profundidade para saber como eu posso e como eu não posso fazer. Como eu já sei, porque de acordo com a minha resolução, que eu já aprendi, já sei qual é, eu posso fazer sutura em pele, eu preciso entender a pele, né? Preciso lembrar da pele. E aí eu tenho aqui que lembrar que a minha pele, ela tem 3 camadas, né? Então eu vou poder suturar essas 3 camadas de pele que, consequentemente, vão ser lesionadas aí, chegar para mim uma injúria para que eu faça essa correção. Eu vou ter a epiderme, a derme e a hipoderme, né? A epiderme é a camada mais externa da pele, a superficial, a que a gente vê, a que a gente toca, né? E a principal função dela vai ser formar a barreira protetora no corpo, protegendo contra os danos externos e dificultando também a perda de líquido, a saída de água do nosso organismo, né? E também proibir aí a entrada de substância de micro-organismos, né, de micróbios que venham aí a causar algum dano ao nosso corpo, como, por exemplo, infecção. Tanto que a primeira coisa que a gente se preocupa quando a gente tem um ferimento e um corte é cuidar dele para que ele não seja uma porta de entrada, né, para alguma bactéria, algum agente infeccioso, para que não tenha nenhum problema aí, até porque essa infecção ela pode cair na minha corrente sanguínea e aí, consequentemente, me levar a um quadro de infecção generalizada. Então, um dos nossos objetivos também, entendendo, né, é a função da epiderme, qual é uma das funções da pele, é evitar aí infecção, né, evitar aí porta de entrada, ou minimizar e diminuir essa porta de entrada, porque na verdade ela já vai estar aberta, né? Quando essa lesão estiver aí no meu paciente. Então, para entender, a minha sutura simples, ela já tem um objetivo aí, né? Manter aí a porta fechada, minimizar essa abertura que teria aí de entrada de micro-organismos no meu organismo, tá? Na epiderme também vai estar os melanócitos, né, as células que produzem melanina, que é o pigmento da pele, né, as glândulas, que a gente também vai encontrar, as glândulas sebáceas, principalmente. E aí, a gente vai precisar ter cuidado para a gente ver onde é essa lesão, onde eu vou fazer essa correção de laceração, para não pegar nenhuma glândula, né, nenhuma glândula que viria aí me prejudicar frente a posteriormente aí na minha vida, na vida, na verdade, do paciente. Depois, quando a gente passa da epiderme, que a gente desce, a gente chega na derme, né? Que é a camada do meio, a camada intermediária da pele. Então, ela vai ser formada por fibras de colágeno, né? Elastina e gel coloidal, que elas vão dar justamente a tonacidade, né? A elasticidade da pele e o equilíbrio da pele, tá?
E ela também vai ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Então, vão ser essas terminações nervosas que elas vão receber o estímulo do meio ambiente, né, transferindo para o cérebro através dos nervos. E aí, esses estímulos eles vão ser justamente traduzidos nas sensações, como dor, frio, calor, né, pressão. Então, eu já entendo aqui uma situação. Nessa camada é justamente onde eu preciso fazer a minha analgesia. O meu bloqueio analgésico, anestésico, ele vai ter que acontecer nessa minha camada, na derme, porque vai ser aqui que eu tenho os maiores receptores que vão levar para o meu cérebro, né, toda essa questão sensorial que eu tenho na pele, tá? Então eu já entendo e eu preciso entender. Por isso que eu gosto de trazer também nos cursos da gente que a sutura, ela é um ato científico. Enquanto enfermeiro, a gente não deve aprender como papagaio de pirata também a sutura. Ah, eu vou para aula porque eu quero ver só a prática, eu vou ver lá o professor mostrando como faz o ponto, como pega na pinça de forma correta. Não é só isso. A gente precisa entender onde a gente aplica o anestésico, porque o local ideal para aplicar o anestésico é ali, como eu devo fazer, por que eu estou fechando a pele, né? Se eu estou na epiderme, se eu estou na derme, se eu estou na hipoderme, se eu tenho um vaso sanguíneo passando, por que eu preciso fechar esse vaso sanguíneo? Isso é ciência. E aí, para que eu consiga fazer essa ciência, eu preciso minimamente entender como funciona a pele. Então, eu já entendi como é a epiderme, qual a minha função aí de fechar. Estou entendendo agora que a derme é uma camada específica e principal para que eu tenha cuidado e atenção para fazer analgesia, né? Então, eu não vou fazer analgesia em todo canto, né? E nem de toda forma. Eu também tenho técnica para isso. E essa técnica de anestesia a gente também vai aprender no curso, lá no dia 13 e 14, quando a gente estiver junto na Prodev para entender, tá? E a gente precisa muito bem saber disso, como é que a gente vai fazer essa analgesia. E pelo final, né, na última camada da pele, eu vou ter a hipoderme, que é aquela camadinha que todo mundo quer perder, que todo mundo tá nas academias aí para correr, né, lá na esteira correndo, se matando para estar suando, né? Eu costumo dizer que o suor é a gordura chorando na academia. Adoro essa frase, eu escutei uma vez e levei ela para minha vida, então toda vez que eu tô lá correndo na esteira, eu digo para mim mesmo, né, esse suor é a gordura chorando, e é justamente a hipoderme, né? É a última camada da pele. É a camada que vai ser formada basicamente, né? Eita, é 15 e 16, né, o curso? Alguém falou aí, que eu vi que subiu aqui a caixinha. Então, é 15 e 16 o curso. Né? Vai ser no sábado e no domingo, se eu não me engano. Né? Sábado, dia todo, domingo pela manhã. Tá? E aí, essa camada de gordura, essas células de gordura, formam esse último tecido, essa última camada da pele. Né? E aí, a espessura dessa camada, ela vai diferenciar de acordo com cada pessoa. Existem pessoas que vão ter uma camada maior. Olha aí, 13 e 14. Vocês não me engane, não, pelo amor de Deus. Enfim, não importa o dia, façam a inscrição e vamos embora com a gente fazer o curso, que vai dar tudo certo. E aí, essa última camada da pele, né, ela vai variar de acordo com cada pessoa. Então, vão ter pessoas que elas vão ter uma maior espessura da hipoderme, de tecido adiposo, né? E vão ter pessoas que vão ter uma espessura menor, né? De hipoderme. O importante é que a gente consiga identificar. E a gente consegue identificar, de fato, quando a gente tem a lesão do tecido sobre essas camadas. Inclusive, tem um tipo de ponto que o nome dele é o ponto intradérmico. Então, se eu tenho esse ponto intradérmico, eu vou saber já agora, de agora, que eu vou precisar saber diferenciar a epiderme, a derme e a hipoderme, para que eu faça esse ponto de fato ser dérmico, ser intradérmico. Então, eu vou passar a minha agulha, passar o meu fio de sutura, literalmente, única e exclusivamente pela derme do paciente, né? E eu vou conseguir identificar, porque quando eu tenho a abertura, eu consigo observar, né, a tonalidade desse tecido. Então, a epiderme, como a gente já viu, que ela vai ter melanócitos, ela é responsável pelo pigmento da pele, né, pela cor da nossa pele, eu consigo identificar pela cor que eu tenho, que é a minha cor de pele. A minha tonalidade, que a gente sabe que tem vários tipos e vários tons de pele aí para serem abordados. O meu tecido adiposo, a minha hipoderme, que é a minha última camada, ela já vai ter aquela tonalidade mais amarelada, que é a tonalidade da gordura. Então, consequentemente, eu vou ter uma camada no meio, que ela vai ser mais clara, ela nem vai ser o tom da minha pele, ela nem vai ser um tom amarelado de gordura, que vai ser justamente a minha derme, né?
que aí seria também por onde, além de fazer a sutura intradérmica, eu faria também aí a minha analgesia, que seria o local mais ideal, porque é onde eu vou ter as minhas células sensoriais responsáveis pelo estímulo, né, e levar a dor para o cérebro. E aí, consequentemente, lá na minha hipoderme, eu vou ter também vários, né, vasos sanguíneos passando. E aí, esses vasos sanguíneos, eles podem ser rompidos. Então, se eu tenho ruptura de vaso sanguíneo na minha derme e na minha hipoderme, eu preciso trabalhar a minha sutura aí, então, de forma hemostática. Então, a minha sutura, nesse caso, de um ferimento que está sangrando e que eu observo que ele só pegou a pele, ela não é uma sutura apenas para aproximar bordas. Além de aproximar bordas, facilitar o processo de cicatrização, eu vou agora trabalhar o processo hemostático, né, desse meu paciente. Eu vou estancar esse sangramento com a minha sutura. E aí eu preciso entender basicamente de onde vem esse sangramento, porque muitas vezes eu tenho um corte em extensão um pouco grande, tá? Um corte grande, que ele não está sangrando no corte inteiro, ele está sangrando só em um determinado local. Então, nesse determinado local que está sangrando, eu preciso dar um ponto mais fixo, um ponto diferente, para que esse sangramento ele seja estancado. E aí, isso a gente só vai conseguir aprender de fato lá no nosso curso, que vocês vão aí estar se inscrevendo com a gente, tá? Quando a gente vem para esse momento que eu já entendo as camadas de pele, que eu já percebi que eu vou precisar fazer essa minha sutura para melhorar o processo de cicatrização, né? Evitar e aí fechar uma porta de entrada, ou minimizar essa porta de entrada para agentes microbianos, né? Que eu preciso também fazer essa sutura aí de forma para melhorar esse sangramento do meu paciente, para estancar esse sangramento, eu preciso entender minimamente como funciona a cicatrização, né? E aí, claro que aqui eu não tenho como falar com vocês em 1 hora sobre tudo e trazer todos os passos da cicatrização, mas existem 3 que a gente precisa abordar e entender como vai funcionar, ou como eu preciso lembrar que ele funciona, na verdade, para que eu consiga aí melhorar e potencializar também, fazer de forma científica a minha sutura, tá? Então, a gente precisa lembrar que a cicatrização é o processo fundamental para a recuperação do tecido, né, do ferimento, da lesão que vai acontecer aí no corpo humano. A cicatrização propriamente dita, ela acontece em 5 fases, tá? A gente tem 5 etapas de processo de cicatrização. Mas para cá a gente vai se prender a 3 para fazer um resuminho mais básico nesse período de 1 hora só que a gente tem, para a gente conseguir entender e vocês ficarem com vontade de vir fazer o curso, que eu sei que vocês já estão tudo com vontade aí, tudo já fazendo a inscrição. E aí, ó, a gente vai ter a fase inflamatória, a fase de proliferação e a fase de maturação desse ferimento. Então, a fase inflamatória é justamente aquela fase inicial, teve o corte, teve a injúria, né? Esse meu organismo, ele já vai automaticamente mandar as células de defesa para essa lesão, para que ela consiga ali os macrófagos, né? Os macrófagos, os eosinófilos, consigam capturar tudo que é de corpo estranho que está entrando e tentar expulsar do organismo, né? Tentar fazer com que aí morra esses organismos que estão entrando, para que a gente não tenha infecção, não aconteça aí nenhuma situação. Então, todo ferimento de início, ele já vai ter a nossa fase inflamatória. Não é por isso que a gente vai ter, muitas vezes, edema, rubor, calor, dor, porque o meu corpo está mandando ali, ó, minhas células de defesa para aquele local, para fazer aí com que essa fase inflamatória não se repercuta depois em um processo um pouco pior. Vamos ter a fase de proliferação, que aí quando a gente está trabalhando de ferida propriamente dita, é quando a gente vê que o tecido de granulação começa a acontecer para que exista esse fechamento, e nesse caso as minhas células aqui na lesão, elas vão proliferar para que elas se juntem e faça aí essa cicatrização acontecer, para que a gente tenha uma maturação de fato efetiva e a gente fique com o tecido fechado de fato, né? Que aí vem a casquinha de ferida, né? Que a gente consegue depois tirar e ver que o tecido foi reconstituído. Mas precisamos lembrar que uma vez lesionado um tecido, né, costurado, suturado, sintetizado, feito uma síntese, né, esse tecido ele não tem mais a mesma propriedade elástica. Esse tecido, quando ele se une, quando ele cicatriza, passa por toda essa fase de cicatrização, ele perde a sua função elástica. Como, consequentemente, ele perde também a função de nascimento de cabelo, se assim a gente tiver um tecido um corte, na verdade, uma laceração, uma abrasão, uma injúria no tecido de couro cabeludo, por exemplo. A gente sabe que não vai nascer mais cabelo ali onde a gente suturou, onde ficou a cicatriz, né? Bem como na pele também, a gente percebe que onde tem
o corte, não nasce mais pelo daquele tecido, justamente pela fase de maturação. E a gente precisa entender essas 3 fases. E os tipos de cicatrização, né? Que a gente vai ter aquela ferida que vai fechar por primeira intenção, por segunda intenção e por terceira intenção. E aí eu preciso lembrar disso, porque eu preciso naturalmente pensar quanto tempo um corte aberto eu posso fazer essa minha sutura, né? E aí primeiro eu vou falar sobre esses 3 tipos aqui de cicatrização, para que vocês me digam qual é o tempo que eu vou poder fechar ou não uma ferida. Mas aí, por primeira intenção, eu sei que é aquela ferida limpa, que eu vou fazer essa fechar ela, fechei, suturei, ela vai fechar ali um ferimento limpo, que eu aproximei bordas e ela vai fechar. Por segunda intenção é quando a gente tem, por exemplo, uma decência de uma ferida, né? Decências de cirurgias, por exemplo. Eu fiz a sutura naquela minha cirurgia e esse ponto rompeu, esse ponto abriu, quebrou, estourou, como se fala no popular. E aí essa ferida vai ter que fechar agora de forma aberta. Eu não vou poder mais dar ponto, suturar para ela fechar. Ou aí a gente entra na terceira intenção, que é aquela ferida que ela foi aberta, né? Ou foi uma cirurgia que foi primeira intenção, depois virou segunda, ou era uma lesão que ela já estava sendo tratada ali como uma ferida, uma lesão, para ser fechada como uma segunda intenção, mas agora eu percebo que eu consigo dar alguns pontos nela para fechar. E aí ela se torna uma ferida de terceira intenção. E aí eu pergunto a vocês, porque eu tenho certeza que alguém já ouviu falar, ou já sabe, ou já ouviu alguma coisa. Quanto tempo eu tenho para fechar essa sutura, né? Essa ferida a partir do momento que ela abre. Queria ouvir de vocês. Ainda temos 20 minutos, dá tempo. Eu não consigo ver o chat, mas eu vi que alguém botou um tempo. Ah, abri. Vê aqui. Léa botou 6 horas, algumas pessoas colocaram que não sabe, né? E aí, vamos lá. Umas Léa, 3 semanas. parabéns. Ela botou 6 horas também, né? O outro, Anderson botou 3 horas, né? Então, vamos lá. Na literatura própria, né? Uma sutura sendo realizada num ferimento, tá? Perfeito. Literatura, livro, a gente tem aí um tempo estimado de 6 horas para que eu faça um fechamento de uma lesão aí de forma adequada e tenha um resultado positivo nesse fechamento dessa lesão. Aí eu lembro das feridas de terceira intenção. Tenho feridas de terceira intenção que eu posso tratar essa ferida sem sutura e depois, lá em algum momento dela, dar alguns pontos. Ou seria uma ferida de primeira intenção que virou de segunda e agora eu vou fechar ela com alguns pontos. Então, isso não corrobora com a literatura que eu tenho propriamente dita de 6 horas, né? Alguns estudos randomizados científicos já trazem para a gente que a gente pode passar até 24 horas para fechar um corte aí, né? Fazer um ponto. E aí a gente precisa entender. Seria eficaz para a gente manter todas as fases do processo de cicatrização? Talvez não. Mas no curso, a gente vai aprender algumas técnicas que, se a gente passar mais de 6 horas para fazer essa sutura, ela vai me potencializar essa cicatrização, e aí eu vou conseguir fazer essa sutura de forma mais ideal, mais adequada, mesmo passando aí as 6 horas, que é posto na literatura, e corroborando com os artigos científicos que já me trazem que eu posso passar aí até 24 horas para fazer essa sutura. E aí, para saber disso, a gente vai ter que fazer o curso lá, porque aqui não vai dar tempo de falar, porque ainda tem umas coisinhas importantes para trazer hoje nessa fundamentação para vocês, tá? E aí, uma fundamentação básica que a gente precisa saber é a classificação da lesão, o grau em que essa lesão vai ser classificada. Então, eu coloquei aí, ó, de verde, amarelo e vermelho, justamente como um sinal de trânsito para a gente lembrar. O que eu tenho em verde, todo mundo pode fazer, enquanto enfermeiros, né, nós podemos fazer, que é a sutura ou a laceração de primeiro grau. Aquela laceração que pega pele e mucosa. Pegou pele e mucosa, é primeiro grau
é uma sutura simples, o enfermeiro ele pode fazer. De segundo grau, eu deixei aí em amarelo, porque de segundo grau os enfermeiros obstetras eles podem realizar, tá? Que é aquela lesão que pega pele, mucosa e músculo. Então, segundo grau, pele, mucosa e músculo, enfermeiros obstetras podem realizar. Nós, enfermeiros generalistas, os enfermeiros generalistas, eles apenas poderão fazer aí a sutura simples, a de primeiro grau. Terceiro e quarto grau é um ato médico, né? Então, terceiro grau eu tenho exposição aí de esfíncter, de tendões, e o quarto grau eu tenho uma lesão, de fato, dessas estruturas que foram expostas e rompidas, bem como músculos, ou bem como órgãos, tá? Perdão. Então, primeiro grau, eu sei que vai pegar pele e mucosa, e essa sutura, todos os enfermeiros, eles podem realizar, tá? E aqui eu já tenho umas fotinhas de alguns exemplos, tá? Pra gente lembrar aqui quais são. Então, aqueles cortes que são apenas na pele, né? Que aí vai chegar muita criança com corte no supercílio, ou jogador de futebol com corte no supercílio, né? Criança com queixo cortado, com a cabeça cortada, e aí todas essas lacerações vão ser corrigidas por nós, tá? Podem ser corrigidas por nós. E aí, lá no curso, a gente vai conseguir identificar qual o fio de sutura que eu poderia usar melhor, qual a linha que eu poderia usar melhor para potencializar essa cicatrização, né? Qual a agulha que eu usaria para dar essa injeção de analgesia para esse meu paciente, que me favorecesse aí uma não potencialização do aumento dessa lesão, porque eu também vou precisar entender que eu vou ter forma por onde entrar para fazer essa analgesia, né? Qual seria a forma ideal para começar esse ponto, né? Qual o tipo do fio da agulha que eu poderia usar, porque se eu uso uma agulha muito calibrosa, vai acabar lesionando mais a pele desse meu paciente, e não é o que eu quero fazer, tá? E aí a gente entra para falar um pouquinho da provisão e previsão do material, né? E aí, além desses materiais que vocês estão vendo aí nessa fotinha, existem os materiais, né, que a gente vai ter que lembrar que eu vou precisar usar, tá? E aí preciso lembrar sempre do meu preparo da ferida, inclusive, para fazer isso. Então, vou precisar de bandeja, né, para preparar esse meu material. E aí eu vou ter 2 momentos aqui para realizar essa sutura. Primeiro vai ser da sepsia, né, da limpeza, do preparo dessa minha pele, dessa minha ferida, para iniciar o ato, né, de sutura. E aí o ato de sutura em si é uma técnica estéreo, né? A asepsia, igual a gente pensa lá quando a gente aprende a passar sonda. Preciso fazer a asepsia do local. Essa asepsia pode ser, né, com luva não estéreo, né, e não é uma técnica estéreo. Limpei, consequentemente, agora passa a ser uma técnica estéreo. Então, eu vou precisar trocar de luva, montar o meu campo, posso dizer que é até cirúrgico, porque vai ser de forma estéreo, né, mas montar o meu campo fenestrado, que vai estar estéreo ali para aquele momento, e aí, Hilda, na minha realidade, eu não vou ter campo fenestrado, porque eu aprendo também, né, que para passar sonda, eu preciso ter um campo fenestrado, eu preciso colocar o campo fenestrado para depois, ali de forma externa, introduzir a sonda. Mas a gente, enquanto enfermeiro, também sabe que a gente acaba dando jeitinho de fazer um campo estéreo para passar a sonda no paciente. Ou eu forro com gaze, né, as bordas ali, as extremidades, ou eu estou forrando com compressa, que é um pouco maior. Nesse caso aqui, é mais necessário eu passar o campo estéreo do que apenas, né, quando eu vou fazer o campo estéreo lá na minha introdução de sonda. Na introdução da minha sonda, eu preciso fazer esse meu campo estéreo, deveria ter um campo fenestrado para colocar lá para passar, para que essa minha sonda, em algum momento, não batesse em outras extremidades do meu paciente e eu acabasse levando o micro-organismo para dentro da bexiga do paciente. Isso na sonda vesical de demora, tá? Nesse caso aqui, eu sei que eu vou ter algumas estruturas que eu não posso tocar e voltar para dentro do meu paciente, como, por exemplo, a linha e a agulha. A linha, ela é extensa, então, até a técnica de segurar essa linha, eu vou ter também, que a gente vai aprender lá no dia do curso, tá? Por isso que eu preciso aqui ainda mais desse meu campo fenestrado, para que eu não tenha aí depois uma infecção causada nesse meu paciente, porque a técnica não foi tão estéril como deveria ser. Eu vou precisar do instrumental cirúrgico ou do meu material de ferro, que esse material deve vir do CME, né? A CME deve mandar esse material para a gente. E aí cada instituição vai ter a sua forma de organização. Se você, na hora da sutura, vai na CME buscar, ou se no seu posto ali de enfermagem você vai ter um estoque desse material.
Cada instituição vai ter a sua forma que você vai precisar ver mesmo no seu serviço. Mas eu preciso ter nesse meu material, minimamente, uma pinça, um porta-agulha e uma tesoura, tá? Rio dele, qual é o ideal? 2 tipos de pinça que a gente vai ter aqui ideais para a gente fazer essa sutura. Pinça anatômica e pinça dente de rato, tá? Essas 2 pinças são essenciais. A pinça anatômica, porque com a pinça anatômica eu vou sempre pegar a agulha. Eu nunca, em momento algum, vou pegar a agulha com a mão, sempre com a pinça anatômica. E a pinça dente de rato para segurar o tecido, porque ela vai me dar uma estabilidade maior nesse tecido quando eu sustentá-lo por conta da presinha que tem a pinça dente de rato. O porta-agulha, óbvio, porque eu vou precisar montar ele para pegar a agulha e entrar na pele desse paciente. E a tesoura, porque eu vou precisar cortar esse fio. Não tenho tesoura, com uma lâmina de bisturi a gente consegue cortar o fio tranquilamente. Não tenho as 2 pinças. Não tenho a dente de rato e a anatômica. Ou uma ou outra, você vai conseguir fazer a sutura. Em alguns momentos até você consegue fazer, né? Sem aí a pinça, mas para montar o porta-agulha não tem como, visto que você não pode pegar na agulha com a mão. E o porta-agulha é essencial. Você não tem como realizar uma sutura sem um porta-agulha, né? E eu tenho forma e técnica de sustentar esse meu porta-agulha, tenho forma e técnica de montar o meu porta-agulha, de botar a minha agulha dentro do meu porta-agulha, e quando eu sei e aprendo a técnica correta de segurar o porta-agulha, a técnica correta de montar o porta-agulha, qual a mão que roda na hora do nó, qual é o movimento que eu faço de entrar no tecido, eu tenho uma sutura bem mais fácil e simples de ser feita. Quando eu não sei pegar no porta-agulha, quando eu acho que eu pego de todo jeito, como eu pego uma tesoura, quando eu acho que eu posso botar a agulha de toda forma no porta-agulha, eu tenho dificuldade de entrar na pele do meu paciente, porque eu não vou criar as angulações necessárias para a introdução na pele, e aí isso já passa a ser física, né? Então, assim, claro que a gente da física, né, no nosso curso, mas é semelhante ao que eu preciso, e aí eu preciso lembrar que eu vou ter técnicas para isso. E essa técnica a gente vai aprender lá no curso, tá? E aí eu vou precisar desse material, do campo estéreo, que vai ser aí um campo fenestrado, de luva estéreo, de gases e compressas, de seringas e agulhas, né? De anestésico e dos fios de sutura, para fazer essa sutura. E eu vou ter normas, né? Para fazer uma boa sutura, o que é básico, inclusive. Mas, por exemplo, eu vou precisar fazer uma antisepsia e a asepsia correta dessa minha lesão. Então, eu preciso lembrar que isso eu já aprendi lá nos primórdios da enfermagem, de que a higienização, a limpeza me favorece, diminui riscos de infecção e melhora a cicatrização. Isso é a base, né, da nossa enfermagem quando Florence Nightingale foi levada lá para a guerra e começou a cuidar dos doentes. Então, isso é o básico. Qualquer lesão, qualquer situação que a gente tenha que for necessário fazer sutura, eu preciso fazer uma antisepsia e uma asepsia correta. Preciso lembrar que álcool a 70, clorexidina, nenhum tipo, nem germante, nem alcoólico, nem aquosa, vai em lesão, em leito de lesão, né? Em leito de lesão apenas água destilada ou soros para lavagem, né? E eu preciso limpar muito essa lesão para poder fazer esse fechamento. Porque se eu não limpo, deixo qualquer micro-organismo ou qualquer corpo estranho lá dentro, eu vou ter depois sérias repercussões para esse meu paciente, podendo ele infectar e aí entrar na corrente sanguínea essa infecção e levar ele a um óbito por infecção generalizada, no quadro de sepse. Então, eu preciso ter muito cuidado nessa asepsia, nessa antisepsia, quando eu for realizar para fazer essa minha correção de laceração, tá? Preciso, de fato, ter esse cuidado. Eu vou enfatizar novamente. Enfatizo muito isso durante o curso, a gente faz essa técnica de limpeza para a gente lembrar, apesar de ser um ato muito básico, né, da enfermagem, para que eu lembre como eu vou precisar fazer essa limpeza aí desse tecido, tá? E aí depois eu vou buscar a união de bordas, né? E aí eu preciso lembrar que eu vou ter que unir tecidos de mesma natureza de acordo com os diferentes planos. Então, eu entendi que eu vou fazer sutura simples e que essa sutura simples vai ser de pele, tá? E eu tenho 3 camadas de pele. Então, eu preciso juntar derme com derme, epiderme com epiderme, hipoderme com hipoderme. Eu não posso juntar hipoderme com a derme lá em cima. Esse tecido não vai colar, esse tecido não vai juntar. E aí, consequentemente, eu vou ter uma cicatrização feia, com aquele aspecto de queloide. E aí, Rio dele, mas queloide é uma condição da pessoa, né? Sim, queloide é uma condição da pessoa, mas se a gente não faz a sutura de forma correta, a gente potencializa uma má cicatrização.
e, consequentemente, a gente vai ter uma sutura feia. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai estar em emergências, vai estar no nosso serviço e vai pegar todo tipo de sutura, eu vou ter aquelas suturas que vão ser faciais. E eu preciso dar o melhor de mim, a melhor sutura que eu consigo, que eu posso e sei fazer, para não deixar o rosto daquele meu paciente ali com aquela marca feia, com a marca de cicatriz horrorosa. Eu preciso aí, então, tentar não trabalhar com aquele aspecto de buchada, que é inclusive o que a gente vai trabalhar muito no nosso curso, para não deixar essa lesão com aspecto de buchada, até porque quanto mais ela tem esse aspecto, quanto mais apertada ela está, mais eu tenho o meu nível de dor no pós-sutura. E não é o que eu quero para o meu paciente. Eu quero que meu paciente ele seja suturado, que tenha essa lesão estancada, essa porta fechada minimizada, né? Tem uma cicatrização efetiva e bonita e sem dor no meu pós-sutura. E para isso eu preciso entender como fazer essa sutura. Porque se eu faço de qualquer forma e de forma grosseira, vai doer mais lá, tá? E isso também é cuidado de enfermagem. Então, no curso, a gente vê um pouco dessa história de sutura, né? Um pouco da legalização, entende como funciona a pele que a gente tem. Clorexidina a gente vai poder usar para limpar ao redor, tá, da ferida. No leito da ferida a gente não passa clorexidina, tá? Nem em mucosa a gente passa clorexidina. Antigamente se falava muito em embrocação com clorexidina via vaginal, por exemplo, tá? E hoje a gente já sabe que não pode mais. Oi, Carol. Onde eu estagiei ano passado, aqui no Hospital de Barreiras mesmo, quando chegava um paciente com ferimento, com feridas, sempre me pedia para lavar com clorexidina, tipo, tanto ao redor quanto dentro. Sim. Por isso que eu disse a você, falei lá no início da aula, né? Da diferença do profissional residente para o profissional que faz uma pós-graduação. Quem aprende na prática acaba aprendendo errado. E não busca estudar, na verdade, das atualizações. Então, hoje a gente já tem atualizações que trazem que a gente não deve colocar clorexidina em leito de lesão, né? E nem em mucosas. Tá? É por isso que eu estou falando muito sobre embrocação, porque dentro da obstetrícia, por exemplo, a gente vê muito os médicos prescrevendo embrocação com clorexidina, né? Que a gente vai colocar a clorexidina lá no canal vaginal. E não pode. Não pode mais, a gente já tem evidência científica dizendo que não é para fazer, tá? Como, por exemplo, uma simples passagem de sonda, né? Na obstetrícia, hoje a gente já tem os artigos trazendo que não é interessante a gente usar xilocaína em gel para introduzir a sonda no paciente, porque a gente sempre vai levar os micro-organismos para a bexiga do paciente, quando a gente está passando. Né? E aí a gente vê hoje muita gente ainda usando clorexidina para passar sonda, porque é a prática. Então, assim, infelizmente a gente não tem os profissionais na ponta se atualizando o tempo todo, e aí acaba tendo essas diferenças. Tá? Então, aí já é um plus a mais para quem está fazendo o curso, porque já vai sair na frente aí com essa situação. Consequentemente, depois dessa união de planos, eu preciso fazer a hemostasia de forma adequada. E aí eu preciso lembrar daquilo que eu disse lá no começo. Se eu tenho um determinado local do meu corte com um sangramento, eu preciso estar enfatizando esse ponto ali naquele meu sangramento. Né? Onde eu tenho sangramento, eu preciso dar esse ponto até que esse meu sangramento pare. Aí como eu vou fazer? Eu vou ficar 30 dias lá em cima do ponto, fazendo 5 pontos em cima do outro? Não. Eu tenho pontos específicos para fazer isso. Né? E aí lá no curso a gente vai aprender alguns pontos específicos que vão me facilitar, estancar e fazer essa hemostasia de forma adequada. Tá? Preciso ter cuidado com a abolição de espaços mortos, então sempre que fizer a sutura, preciso observar que de fato esse meu tecido foi juntado ali, ele se juntou, e eu não fiquei com espaços mortos abaixo dele, porque se eu tenho espaço morto, esse tecido não vai juntar. E aí eu vou ter uma dificuldade nessa minha cicatrização. Os lábios ou as bordas das feridas limpos e sem irregularidades, então eu preciso deixar ele limpo, né? Sem irregularidade, ele todo alinhado para que eu tenha uma cicatrização e, né, uma estética bonita nessa minha ferida, porque não é porque eu estou fazendo essa correção de laceração, porque eu estou corrigindo, que eu vou deixar um aspecto feio de ferida. Não, eu quero deixar uma cicatrização bonita para o meu paciente, né? A ausência de corpos estranhos, então eu não posso ter nenhum corpo estranho nesse meu interior de lesão, né? E aí, bom lembrar aqueles pacientes que caem em BR, principalmente de moto, que o piche ele fica muito dentro da lesão, né? Então eu preciso limpar. Ah, é nesse momento que o médico manda botar a clorexidina e esfregar a pele do paciente. A forma ideal de limpar é com jatos, né? Então eu preciso ter seringa
com soro dentro da água destilada, e com jatos eu vou tirar, com jatos, com pressões de jatos, o que eu tenho ali dentro dessa minha lesão, né? E o emprego da sutura adequada, com o fio apropriado, com a técnica correta. E aí, para isso, a gente consegue desenvolver no curso, porque o curso ele é 70% prático, né? Essa aula, ela é praticamente a mesma aula que a gente aborda no curso, a gente não tem muito tempo. Alguém perguntou se acesso venoso podia fazer, eu não consegui ler. Eu vou tentar ler já já essas perguntas, tá? Para a gente conversar um pouquinho. E aí, essa questão do emprego da estrutura correta, do fio adequado, a gente acaba vendo no curso. A aula, como eu estava dizendo, é praticamente a mesma que a gente está trabalhando aqui, mas ela é um pouquinho mais aprofundada, né? Eu não corro tanto, e aí tem muita mais coisa que a gente vê do que essas etapas aqui que eu estou trazendo. Mas aí, ó, o preparo do local da ferida, eu preciso fazer essa antisepsia e essa posição de campos estéreis, né? Fazer essa avaliação criteriosa da minha extensão da laceração, dessa minha lesão, onde ela começa, onde ela termina, por onde eu inicio o fechamento desse corte, né? E aí é um ponto que a gente aborda, por onde eu começo, né? Igual uma roupa, eu sempre costumo dizer. Ó, pessoal, uma roupa de botão. Eu começo a fechar minha roupa de botão por onde? Ou por cima, ou por baixo. Se eu começo a fechar minha roupa de botão pelo meio, provavelmente ela fica troncha, né? Mesma coisa aqui na sutura. Muita gente chega com a ideia de que começa pelo meio, de que vê fechando por todo lado, e não é. A gente tem por onde começar. E aí, consequentemente, depois que eu avalio essa lesão, que eu já vou fazer essa avaliação durante a asepsia, né? E a posição do campo estéreo, eu faço o bloqueio anestésico, que eu vou ter aí a técnica correta para fazer, e entro nessa correção dessa minha laceração. Ai, terminei exatamente 1 hora. Michele tá por aí. Oi, professor. Oi. O senhor pediu alguma ajuda? Terminamos, concluímos no prazo determinado por Sim. vocês. E aí agora eu acho que eu fico Pronto, aberto perfeito. para as dúvidas, né, para as pessoas. Então, assim, quero agradecer a participação de todo mundo, tá? Desde já, vejo vocês no curso, dia 13 e 14 de julho, tá? Lá na Prodev, vamos estar juntos aí, trabalhando mais essa questão da técnica. E aí, como eu disse a vocês, o curso ele é bem prático, de fato, tá? E aí a gente consegue praticar metade do dia do sábado e o outro domingo o dia inteiro, até meio-dia, como a gente tem proposto de aula, e aí vocês conseguem sair com uma noção muito boa. O aperfeiçoamento da técnica, ele é prático mesmo, então quanto mais você for fazendo estrutura, mais você vai aprendendo e mais você vai tendo esse conhecimento e a noção de que ponto aplicar, como aplicar, né? Mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Se você aprender a pegar no instrumental de forma correta, montar um porta-agulha de forma adequada, você vai conseguir, né, fazer essa sutura aí de forma simples e tranquila, sem precisar aí se apavorar achando que nunca vai conseguir, tá? Deixa eu ver só as perguntas que tinha no chat. Eu sei que tem algumas perguntas no chat, para a gente conversar sobre elas. Carol, a gente já conversou, que ela disse lá que o povo mandava limpar. Em acesso venoso central, pode fazer cloroxidina. Ó, o acesso venoso a gente tem que lembrar, tá, Anderson? Ele vai continuar sendo feito porque o acesso venoso, ele não é uma ferida, né? Eu tenho ali os pontos apenas de fixação de um dispositivo. Ele não é uma ferida. Eu não posso aplicar clorexidina, tá? O alcoólico de germante, o aquosa, né, no leito de ferida e em mucosas. Nessa situação, a gente vai precisar continuar, a técnica de acesso venoso central continua a mesma, não teve essa alteração, tá? E aí eu vou continuar aí fazendo essa limpeza com a clorexidina alcoólica igual, tá? Porque aí eu não tenho lesão ali de ferida. Eu tenho apenas o ponto da fixação desse meu dispositivo, que inclusive é apenas ali na derme do paciente. Então, é muito tranquilo fazer isso. O que eu não posso fazer é em leito de lesão. Em leito de corte, eu não jogo dentro da ferida para limpar com a clorexidina, tá? Leia perguntou aqui. A minha menina tirou a atenção na asepsia. Ela é feita com o quê? Já que não pode usar clorexidina, né? Digo que não é indicado. Leia,
A clorexidina, eu vou repetir novamente para que vocês fixem na cabeça, tá? Ela não pode ir no leito da lesão, ou seja, dentro do ferimento, eu não poderia estar jogando ali clorexidina, certo? E nem mucosa. Poderia estar jogando clorexidina. Eu chego com um corte na minha pele, tá? Dentro do corte, eu vou lavar literalmente com álcool. Ou, perdão, com soro. Com álcool ou a clorexidina eu posso passar ao redor deste meu corte. É a mesma coisa de um curativo de ferida de primeira intenção, de ferida limpa, de uma cirurgia depois do ponto. Eu não vou passar o álcool em cima do ponto, do corte, né? Eu passo ao redor. Em cima, eu passo só o soro para limpar aquela sujidade de sangue que pode ficar depois do ponto, e fica um pouquinho, tá? Depois de fechado, eu até posso limpar com a clorexidina. Posso passar a clorexidina, esfregar com uma gazezinha para tirar essa sujidade grossa que fica. Quando eu digo que eu não posso fazer a asepsia com clorexidina é dentro do ferimento, tá? Eu tenho uma ferida aberta, eu tenho um corte aberto, e dentro do corte, de onde tá vendo o sangue, eu vou e jogo clorexidina lá. Lá dentro eu não posso. Ao redor desse meu corte, eu posso passar clorexidina, eu posso passar álcool, não tem problema. Eu não posso colocar dentro do corte, tá? Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta? Pronto, pessoal, queria agradecer ao professor Hilder por essa aula, foi incrível e com certeza o curso vai ser excelente. Não percam essa oportunidade, pessoal. A gente está com esse desconto de R$ 400 no Pix, que vai ser válido até esse final desse mês de maio, né? Então, dia 30 ele já acaba, e a partir do mês de junho a gente vai ficar com um valor um pouquinho maior. Então, é uma grande oportunidade para vocês já garantir a vaga, lembrando também que as vagas são limitadas e a gente está com muita procura, principalmente depois dessa live, tem muita gente no WhatsApp para a gente já atender, então vale a pena vocês garantir a vaga de vocês e ver o professor Hildre presencialmente, né, no dia 13 e 14 de julho, para o nosso curso de suturas, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, amanhã vai ter o Bruno Luna, a gente vai Eu continuar que a nossa semana de agradeço. enfermagem com o Bruno Luna, então venham nesse mesmo horário, 8 horas às 9, para a gente continuar o nosso evento, tá bom? Obrigado, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau, até o curso também. Tchau, professor. Tchau, até o Sim, curso. só corrigindo, pessoal. A aula do Bruno vai ser na sexta. Sexta, dia 31. Então, o Bruno vai estar ao vivo aqui com a gente também, na Semana da Enfermagem, na sexta-feira, viu? Tchau, gente. Obrigado por tudo.